Tem algumas perguntas lá também. Oi? Tem mais perguntas dos meninos aí. Não sei se o senhor viu também. Eu fiz uma pergunta lá embaixo, professor. Vamos lá, tem uma pergunta da Glauciane. Professor, no caso de culpa concorrente, o maior culpado é quem deve indenizar? Não, o nome já está dizendo, viu? Culpa concorrente. A culpa concorrente, ela se subtrai, né? Por exemplo, eu tive um dano de 100 mil e a minha culpa é concorrente com você. E o dano que eu causei a você é de 50 mil, então tem que fazer a subtração. Ela é concorrente, tá? Vamos fazer um abatimento aí, ok? O Matheus perguntou, briga de estádio, que a polícia... bacana. Que a polícia não interviu, ainda é considerado ato de multidão para excluir a responsabilidade do Estado? Ato de terceiro? Pois é, essa é a discussão. Tem dois entendimentos na doutrina e na jurisprudência também sobre essa questão. E até nós vamos falar dele na próxima aula, tá, Matheus? Mas vamos lá. Se for considerado ato de multidão, o que tem que ser perguntado? O Estado dedicou, encaminhou um efetivo suficiente da polícia para conter essa multidão? Se encaminhou, o Estado não é responsável. Ok? Por outro lado, se o Estado não encaminhou efetivo suficiente, o Estado é responsável. Isso para quem entende, né, ser um ato de multidão. Tá? Completou a pergunta aqui. Salvo me engano, o Estatuto do Torcedor obriga o policiamento dos estados. É isso mesmo. É isso mesmo. Torcedor nos eventos esportivos, isso mesmo. E aí é que está o ponto, né, do policiamento efetivo, né, quantitativo do efetivo. É uma coisa que nós vamos discutir semana que vem, mas só para vocês irem pensando aqui para lá. Imagina o seguinte, ó, vocês já viram o tanto que é interessante? Né? Tem uma manifestação, o povo está na rua, né? Fora Bolsonaro, fora Lula. Está lá o povo reclamando, querendo derrubar tudo quanto é presidente. Beleza? O chefe do policiamento, que está conduzindo ali a operação, chega um repórter para ele e pergunta assim, ó, qual que é a estimativa de pessoas nesse evento? Ele fala, 50 mil pessoas. Aí depois o mesmo repórter vai até o líder do evento ali e pergunta, quantas pessoas tem aqui? Qual que é a estimativa de pessoas que tem aqui? Ele fala, aqui tem 1 milhão de pessoas. Tá? Gente, isso não é de propósito, isso é de propósito, isso é um fato. É justamente essa observação que a gente está fazendo aqui. Foi encaminhado ou não foi encaminhado um efetivo suficiente para conter a multidão? Se foi encaminhado efetivo suficiente e houve uma quebradeira, o Estado não é responsável. Se o Estado, por outro lado, não encaminhou um efetivo suficiente e houve uma quebradeira, o Estado é responsável. Então, isso não é algo infundado. Isso é bem pensado mesmo. Inclusive, né, o Corpo de Bombeiros, os especialistas, eles conseguem calcular o número de pessoas por metro quadrado por imagem, para vocês terem uma ideia. Né? Hoje, tem programas que fazem isso. Por imagem, eu consigo uma imagem de uma foto tirada do terraço de um prédio, ele consegue fazer o cálculo ali, é óbvio que é aproximado, mas muito próximo, de quantas pessoas estão envolvidas. E isso vai ter um impacto. Por quê? Porque o Estado pode ser ou não responsabilizado numa situação como essa. Mas, Matheus, é isso aí mesmo. Se nós entendemos, e eu entendo que não é ato de multidão, mas isso não quer dizer que o Estado não é responsável, o Estado é responsável, porque ele teria que dar segurança ali. Então,
o Estado seria responsabilizado. Tá? Bom, vamos seguir mais um pouco. Responsabilidade por atos jurisdicionais. É um ponto importante aí. O Estado é responsável por erro do judiciário? Uma sentença, um despacho, uma decisão interlocutória errada, né? O Estado é responsável em indenizar? Essa é a grande pergunta. Uma vez eu estava fazendo uma prova oral da Universidade Federal do Tocantins. Estava fazendo uma prova oral lá e uma das perguntas da prova oral foi justamente essa, né? Tinha 2 professores me avaliando, um do direito público e um do direito processual civil, que também é público, mas, né, não entende muito essa questão aqui. E eles me fizeram essa pergunta. Olha, o juiz errou na sua sentença. O Estado pode ser obrigado a indenizar a vítima aí, esse jurisdicionado que recebeu uma sentença errada, equivocada e teve um prejuízo com isso? Eu falei, depende. O processualista civil, o professor de processo civil, pulou da cadeira. Falou, não, professor, não depende. O Estado é responsável. Eu falei, depende. Depende do quê? Depende se o erro judiciário foi de natureza criminal ou civil. Se foi de natureza criminal, tem previsão constitucional. Se for de natureza civil, o entendimento do STF é que não tem previsão constitucional, então o Estado não pode ser responsabilizado. Tá? Se a gente pega o artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, bem como o artigo 630 do Código de Processo Penal, fica claro que a responsabilidade, né, do Estado por erros, por sentenças equivocadas, por decisões equivocadas no judiciário, é apenas aqueles de natureza criminal. Por exemplo, né, o Alessandro foi condenado por um latrocínio. Daqui 5 anos se descobre que o Alessandro não foi o autor daquele latrocínio. Fiquei preso 5 anos, né? E aí? O Estado tem que ser responsabilizado? É óbvio que sim. É óbvio que sim, o Estado é responsabilizado. Outro exemplo, né? O Estado, através de uma sentença penal condenatória, determina que eu fique lá preso um determinado período. Quando eu cumprir a pena, ou quando eu posso pedir uma progressão de regime e tenho deferido pelo juiz da execução penal a progressão de regime, o mandado de cumprimento dessa progressão de regime é colocado na gaveta, esquecido, e eu fico ali sem progredir no regime 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fiquei preso, né? Além do tempo em regime fechado. O Estado é responsável? Da mesma forma, o Estado é responsável. Tá? Lauciane, pode perguntar. Professor, só para confirmar aqui, então, no caso, se ela for de natureza civil, é o entendimento do STF que não existe essa responsabilidade? Isso aí mesmo. Tá? O entendimento do STF, né, é que nos erros do judiciário de natureza civil, e perceba, aqui nós estamos falando de jurisdição civil, não só do direito civil. Jurisdição civil é tudo que não seja de jurisdição penal, hein? É civil, é trabalhista, é tributário, é eleitoral, é tudo que não seja criminal. Então, vem o Supremo e falou, peraí, no caso de erros do judiciário que não são de natureza criminal, você, enquanto interessado, você tem o direito de recorrer. Logo, não há que se falar em indenização. Né? Bom, isso é criticado na doutrina. E existe aí a possibilidade de uma reparação até da pessoa física do juiz em algumas situações. Mas perceba, é a pessoa física do juiz em algumas situações e não o Estado. Tá bom? Pode perguntar. O senhor falou aí da responsabilidade decorrente da sentença criminal, né? Sim. E a responsabilidade do Estado com o custodiado. Como é que fica nos casos, por exemplo, quando ele sofre um mal físico lá dentro do presídio? Porque
A gente vai falar, Matheus, na próxima aula de todas essas situações, tá? Talvez seja o ponto principal da aula, e vai ser na próxima aula. E assim, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que mais vem caindo em prova. Tá? Então guarda essa pergunta sua para semana que vem, viu, Matheus? Semana que vem a gente vai discutir isso. O preso que causa dano, o preso em fuga que causa dano, o preso que se mata dentro do presídio. São várias as situações, tá? A gente vai discutir isso na próxima aula. Então, meus queridos, sobre a responsabilidade por atos jurisdicionais, qual o posicionamento do STF? É o posicionamento de que, se tratando de natureza, erro de natureza e processo de natureza criminal, o Estado é responsável. Não sendo de natureza criminal, o Estado não é responsável, sendo de natureza civil. Matheus, você vai ficar com a obrigação de me fazer a seguinte pergunta na aula que vem, quando a gente estiver falando do custodiado. E a prisão provisória? Né? Alguns aí já devem ter lido no material, mas é interessante a questão da prisão provisória. Né? É um ponto bacana aí também, que tem entendimento dos tribunais superiores sobre isso. Ok, meus queridos? Então, ó, nós temos aí 9 minutos ainda. Vocês podem abrir os microfones, tá? Para a gente fazer pergunta. A Giovana fez uma pergunta aqui. O senhor pode dar um exemplo de quando o Estado não é responsável? Depende. Qual a situação, Giovana? Vamos lá, em sentido amplo, né? Não sei se eu entendi sua pergunta, mas vamos lá, em sentido amplo. Quando existe alguma das excludentes a serem aplicadas, o Estado não é responsável, né? Quando o ato não foi praticado por agente público, o Estado não é responsável, né? Quando não se trata de uma relação direta com o serviço público, o Estado não é responsável. Então, o dano foi causado por um terceiro, não tem nada a ver com agente público. O Estado é responsável? Não, o Estado não é responsável. A Giovana caiu, está voltando agora. Professor, Então, estava respondendo aqui, Giovana. Está voltando aí. Sua pergunta. Sua pergunta ficou muito ampla, né? Mas eu citei alguns exemplos aqui onde o Estado não será responsabilizado. Quando se aplicar as excludentes, né? Quando não envolver o agente público. São situações que o Estado não será responsabilizado. Fala, Matheus. professor, eu não consigo como que o agente ele vai ser responsabilizado de forma através da ação de regresso quando ele age de forma lícita. Por exemplo, ele age com base num excludente de licitude no direito penal, porque que nem aquele exemplo que o senhor deu lá da investigada, do policial que estava fazendo perseguindo, né? Em uma perseguição não dá para ter muito cuidado ali com os automóveis que estão parados, até mesmo com os pedestres na faixa, senão você vai perder o seu objeto, que é o Mas a operação é lícita? Professor, eu acredito que ele seja um estrito cumprimento do dever legal dele. A operação é lícita e ele vai ser responsabilizado se ele agiu com excesso, com negligência, ele foi negligente, ele foi imperito. É por isso que a gente fala sobre a responsabilidade subjetiva dos agentes. Entendeu, Matheus? Então, se eu consigo vincular essa atuação, mesmo que lícita, Matheus, se eu consigo vincular as questões de imperícia, imprudência, negligência, né, que demonstra o dolo ou culpa, ele pode ser alcançado, sim. Lembra o conceito que eu dei para vocês na semana passada? Atos lícitos e ilícitos. Atos, omissões, ações, né? Materiais e imateriais, e assim por diante. Tá bom? Eu vi um exemplo de que o Estado teve que reparar, mesmo numa situação onde estava tendo uma troca de tiro, e aí ficou comprovado que o projétil partiu da arma do policial. Sim. Só que é um pouco complicado tentar, pelo menos ao meu ver, né, buscar uma indenização nesse sentido, porque, bom, a situação inicial ali com certeza não foi provocada por conta do agente policial. Às vezes ele estava ali só para exercer a função dele, que é neutralizar, função
administrativa da Polícia Militar, que é neutralizar, patrulhar. Eu concordo contigo, Matheus. Tá? Concordo sim contigo, mas não é esse o posicionamento da STJ, dos tribunais, não. Nós vivemos um momento de inversão de muitos valores, inclusive de valores jurídicos. Tá? Entendi claramente sua fala, concordo contigo. A aula está até, inclusive, sendo gravada. Mas, né, em que pese essa concordância, eu tenho que passar o posicionamento majoritário para vocês. Né? Nós temos vivido aí tempos difíceis de inversão de valores, de inversão do que é certo e errado. Né? E assim, infelizmente, se o promotor de justiça, se o defensor público conseguir demonstrar que houve, né, negligência, imperícia ou imprudência, e aí no caso de troca de tiro, imprudência, fica muito fácil para eles pegarem no pé do policial, muito fácil, nos tempos atuais, né? Ele vai ser alcançado, viu, Matheus? Não tenha dúvida disso. Infelizmente. Fala, Marcos. Mais alguma pergunta, gente? O Carlos fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Professor, então, atualmente podemos dizer que a corrente majoritária defende responsabilidade objetiva por condutas comissivas e responsabilidade subjetiva por condutas omissivas? Quase isso, viu, Carlos? Quase isso. Quase por quê? Quando se fala em omissão, você tem que ver que tipo de omissão é. Tá? Sendo uma omissão reiterada e algumas omissões específicas, omissões reiteradas e omissões específicas, eu volto para a teoria objetiva. Na semana que vem, eu vou voltar a falar dessa omissão específica, porque a pergunta do Matheus sobre o custodiado está relacionada a essa teoria da omissão específica, que é uma forma do Supremo não aplicar excludentes de responsabilidade, né? Não aplicar excludente e falar, né, que é uma responsabilização objetiva do risco administrativo e não do risco integral. Tá bom? A gente vai falar disso também na semana que vem. Certo? Professor, Fala, Guilherme. professor, teria como o agente responder junto com a administração pública? Pois é, esse é o entendimento do STF, que pode. Você pode fazer o litisconsórcio, mas como eu disse, é uma divergência entre STJ e STF. Perdão, falei STF, falei errado. É uma divergência entre STJ e STF. Para algumas das turmas, como por exemplo a quarta turma do STJ, é possível, Guilherme. Pode ser feito um litisconsórcio entre Estado e agente público e a vítima propor ação contra os dois. Mas esse não é o entendimento do STF. O STF não admite o litisconsórcio. Só o STJ, né? O STF não admite o litisconsórcio. O STF não admite propor ação isoladamente contra o agente. Tá? O STF segue expresso texto funcional. Ou seja, ele só admite a ação regressiva. Entendi. Agora sim entendi. Obrigado. Nada. Professor? Oi. O senhor pode me dar um exemplo? Exemplo de quê, Giovana? De quando o Estado não é... Responsabilizado? Uhum. Eu respondi essa pergunta sua, você caiu, sua internet caiu. Eu estava respondendo e eu vi que você não estava. Vamos lá, rapidinho, que vai cair o link. Por exemplo, né, quando for aplicado uma das excludentes, o Estado não vai ser responsabilizado. Culpa exclusiva da vítima, o Estado não é responsabilizado. Ou então, quando é culpa de terceiro, né? Ou ainda, né, quando o ato não foi ocasionado por um agente público. Então, são situações que o Estado não será responsabilizado em regra. Tá bom? Entendi, obrigada.
Gente, ó, se pintar mais alguma pergunta, pode mandar pelo WhatsApp que eu estou respondendo. Tá bom? No mais, um abraço. Até semana que vem. O link vai cair. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.